Bom dia, o pessoal aí de Alfredo Chaves. É com muito prazer que eu converso com vocês aqui hoje de manhã. Uma pena não poder estar aí mais perto para a gente trocar mais experiências, mas através aí do professor Peninha e da dona Hilda, eu estou próxima de vocês todos os dias nos treinamentos aí que vocês fazem com a Dr. Fit. Me apresentar para vocês, eu me chamo Clarissa, sou médica e sou educadora física também e sou a fundadora do método Dr. Fit. A minha grande preocupação sempre foi com a qualidade de vida das pessoas e continua sendo a qualidade de vida e o envelhecimento saudável. Por isso que eu estou aqui hoje para mandar um recado para vocês e para me colocar à disposição sempre que vocês quiserem conversar sobre algum assunto relacionado à saúde. Hoje eu queria conversar um pouquinho sobre dois pontos, sobre a diabetes e a hipertensão. São duas doenças crônicas, são duas doenças muito silenciosas, principalmente no início, né, do surgimento delas. Ou seja, elas não produzem sintomas, muitas vezes a gente tem pressão alta e não tem dor de cabeça, não tem nenhuma alteração visual, não tem nenhum mal-estar. A diabetes também, ela é super quietinha, ela vai se depositando o açúcar nas artérias e a gente não sente nada, até o dia que dá uma dor no peito e a gente, a partir de um infarto ou de algum outro evento cardíaco, uma angina muito intensa, a gente vai descobrir que o açúcar estava descontrolado. Então, são essas duas questões que nós vamos conversar um pouquinho hoje. Como é que a gente pode saber e como é que a gente pode preveni-las, né? A primeira coisa que deveria estar na nossa lista de afazeres são os exercícios físicos, sem dúvida. Quanto mais ativas as pessoas são, menor a quantidade de doenças crônicas que elas vão estar tendo, né, com o envelhecimento. E a diabetes e a hipertensão são duas alterações que também vêm com o envelhecimento. Por que vem com o envelhecimento? Porque as nossas artérias, o nosso coração, o nosso pulmão, nada disso mais funciona como funcionava aos 20 anos. Então é esperado que o nosso organismo não consiga mais responder de forma 100% adequada. Então, o açúcar que antes a gente comia na alimentação e que era facilmente metabolizado pelo nosso corpo, hoje já não é mais, né? As células já não têm mais a mesma capacidade de absorção desse açúcar. E esse açúcar acaba ficando na corrente sanguínea. Qual é o grande problema do açúcar ficar na corrente sanguínea? É que ele aumenta muito a secreção, a liberação de um hormônio chamado insulina. O hormônio insulina é o responsável por pegar esse açúcar que está lá na corrente sanguínea e jogar esse açúcar de volta na corrente sanguínea. Jogar de volta dentro da célula, né? Para ser utilizado dentro da célula para produzir energia. E com o passar do tempo, esse metabolismo já não funciona tão bem. E se a gente tem muito açúcar no sangue o tempo todo, a gente libera muita insulina. E aí o corpo começa a não ficar mais sensível a essa liberação de insulina. E o açúcar, ao invés de entrar dentro da célula como deveria, fica passeando na nossa corrente sanguínea. Fica se depositando lá, fica causando lesão nos vasos, como se fossem pequenos arranhões por dentro das nossas artérias. Aí, para parar de sangrar esses arranhões dentro das artérias, a gente vai depositando células de defesa, vai depositando plaquetas, vai depositando gordura. Se a gente tiver muita gordura disponível, muito colesterol, deposita todo ali nesses arranhões que as artérias vão tendo. E aí, para completar a jogada, vai se estabelecendo o que a gente chama de doença arterial coronariana, né? Doença arterial de todas as artérias, não só do coração, né? Não só coronariana, mas doença arterial em geral. No coração a gente fala mais porque é muito comum que isso aconteça nas artérias do coração, nas que irrigam o coração. E aí, se depositando ali, nós vamos ter a formação então de placas de ateroma. Essas placas tanto podem entupir o vaso, causar um infarto aí, né? Como elas podem também formar pequenos trombos, pequenos trombinhos, pequenas formações assim irregulares que podem subir da região onde elas estão, no coração, por exemplo, né?
no pescoço, nas artérias do pescoço, e podem ir para o cérebro e causar na gente o que a gente chama de AVCI, que é um AVC isquêmico, né, por entupimento de alguma artéria. Então, assim, por mais que seja uma doença silenciosa, o diabetes, ela vai aos poucos consumindo o organismo internamente, né? Esse açúcar, por exemplo, ele tem muita afinidade com as artérias dos rins, com as artérias renais, internas mesmo, com as arteríolas, onde a gente faz a filtração renal. E ele vai acabando com elas, ele vai necrosando essas artérias renais e a função renal também para de ser adequada, ela começa a ficar muito piorada, né? Um grande exemplo disso são as glomerulonefrites, a pessoa começa a urinar sangue ou começa a urinar muito pouco, né? E o rim para de funcionar, a gente vai ter uma complicação muito grande aí que leva, no final, até a necessidade de uma hemodiálise, né? Então é muito comum que as pessoas diabéticas, elas tenham lesão arterial, assim, né? Por exemplo, as artérias que são menorzinhas, que ficam nas pontas dos dedos, nas extremidades, elas ficam intoxicadas pelo açúcar, pelo excesso de açúcar. E a gente acaba perdendo a sensibilidade, acaba necrosando os nervos e as artérias. E aí a gente tem essa necessidade, por exemplo, de amputações, né? Perder o dedo, depois perde a perna, né? Aquela sequência que a gente já vocês já devem ter visto em outros lugares, e que é uma sensação muito triste, né, para nós como médicos, para mim mesmo que sou médica preventiva, é muito ruim para mim, e muito difícil de entender como é que como é que a gente deixa um paciente chegar a esse ponto, né? O ideal é que todo mundo conseguisse se preocupar com isso antes e fizesse algo para que isso não acontecesse, né? Como é que a gente previne o diabetes? Então, fazendo atividade física para melhorar essa secreção desse hormônio, da insulina, para melhorar o metabolismo desse açúcar que vai para dentro da célula, para deixar as artérias mais oxigenadas, para deixar os músculos maiores, para que eles usem mais açúcar como fonte de energia. Isso tudo previne que o açúcar se deposite. Além disso, a gente deveria estar pelo menos uma vez por ano fazendo um acompanhamento de laboratório, exames de glicose em jejum, pós-prandial, né? Para a gente ver em que situação que o nosso metabolismo se encontra. O teu médico pode fazer isso, né? Para te acompanhar, né? Normalmente as mulheres vão no ginecologista, os homens que eu tenho mais dificuldade porque não tem esse médico para ir todos os anos, né? Mas as mulheres acabam fazendo mais. E realmente as mulheres a gente percebe que se cuidam mais. Então, homens, vamos lá, nós precisamos se cuidar também. Então, o diabetes é mais ou menos isso, assim, né? E como é que a gente evita também o diabetes? Através da alimentação. Isso é muito legal também, muito importante a gente pensar. A gente tem 3 coisas fundamentais na alimentação que a gente deveria fazer para evitar o diabetes. A primeira é incluir fibras na alimentação. Não só as aveias, linhaça, quinoa, mas também vegetais e frutas que são ricos em fibras e que vão fazer um atapetamento, vão proteger o intestino da entrada de gordura e vão reduzir a entrada de açúcar. O açúcar vai entrar bem devagarinho para dentro do nosso organismo. Isso faz com que a gente não tenha nenhum pico de liberação de insulina, né, o que vai causar isso tudo que eu já expliquei para vocês nas artérias, né? Então, a ingesta de fibras é fundamental. A outra coisa que é fundamental é a gente reduzir ao máximo a ingesta de carboidratos simples. São os carboidratos de alto índice glicêmico, que vão entrar no nosso metabolismo e que vão aumentar muito a insulina muito rapidamente. Como, por exemplo, tudo que vem da farinha de trigo. Bolacha, pão, açúcar simples, né, açúcar branco. Então, a gente tem que ir trocando esse tipo de alimentação por uma alimentação mais balanceada. E a outra coisa que a gente deveria fazer, então, é trocando esses alimentos por outros de baixo índice glicêmico, como a batata doce, como o arroz integral, o macarrão integral e o pão integral, e trocando devagarinho e reduzindo ao máximo a entrada de um açúcar que vai aumentar muito a nossa insulina corporal, né? E a terceira coisa é a hidratação. A gente precisa hidratar muito as nossas células para que o intestino funcione bem e para que a gente tenha uma boa biose intestinal e não cause inflamações seguidas no nosso metabolismo. Então a gente tem que se cuidar com isso também. Quanto à hipertensão, a hipertensão ela também é uma doença silenciosa, mas normalmente ela dá mais sintomas, principalmente no início, assim, né? Porque a gente sai de um patamar onde a gente não tinha pressão alta, não sentia nada de diferente,
para de repente sentir uma dor de cabeça muito intensa, uma cefaleia muito intensa, né? Normalmente é uma cefaleia posterior, atrás da cabeça, uma pressão. E aí com essa cefaleia a gente resolve então verificar a pressão arterial e a gente percebe que ela está alta, né? O ideal é que ela tivesse em torno de 120 por 80, 12 por 8. Se ela chegar a 13 por 8 ou 13 por 9, a gente já começa a ficar assim, acender o sinal amarelo, né? E quando ela chega a 14, 140 por 90, a gente já diz que é um diagnóstico hipertensivo. O diagnóstico da hipertensão ele não pode ser feito com uma medida só da pressão arterial, ele tem que ser feito com a avaliação de um dia inteiro, que a gente usa um mapa, que é um equipamento que vai medindo a pressão a cada 15 minutos durante o dia todo, para verificar se realmente os picos hipertensivos são durante todo o dia, ou se a gente tem só um ou outro pico hipertensivo, né, no dia. A outra opção também é a gente estar verificando a pressão 2, 3 vezes por dia durante uma semana, por exemplo, e verificar se realmente a pressão se estabelece num nível mais alto do que o indicado, né? O grande risco da pressão arterial é o AVC mesmo também. A gente pode ter AVCs hemorrágicos, né? Então sangramento intracraniano. A pressão alta por muito tempo ela vai modificando a anatomia do coração, vai tornando um coração mais incapaz, vai diminuindo a capacidade de ejeção do sangue, vai formando uma doença que a gente chama de insuficiência cardíaca crônica, né? E também a hipertensão, ela tira a qualidade de vida do paciente, porque aos poucos ele vai perdendo a capacidade de execução de atividades diárias, atividade física, né? Vai tendo dispneia, pode ter alterações de batimento cardíaco, pode ter arritmias, enfim, até infartos por causa da hipertensão. Um grande fator de risco para a hipertensão e também para o diabetes, um grande problema são os tabagistas, as pessoas que fumam. Então, se você ainda fuma, procure o seu médico e vamos passar por esse processo de cessação do tabagismo, que é fundamental para a qualidade de vida, né? Não posso esquecer de comentar isso. Então, a hipertensão, assim, ela tem uma relação também grande com o sal, né? O pessoal fala muito, sou hipertenso, não posso comer sal. Realmente, assim, as pessoas que têm uma ingesta muito alta de comidas com sódio, elas também podem estar aumentando aí a pressão arterial basal delas. Onde é que a gente encontra sal? Não é só no sal branco que a gente usa na comida, na cozinha. A gente vai encontrar muito sal em todos os produtos industrializados. Tudo que foi feito na indústria, você vai olhar lá, tem um monte de sódio, tem muito sódio. Inclusive, os alimentos light, se você olha lá no rótulo, tá light, significa que ele tem menos gordura, mas não significa que ele tem menos sódio. Muitas vezes eu vejo assim que as pessoas hipertensas escolhem alimentos light, né? Ao invés de diet, e não diet, light mesmo, né? Que tem menos caloria, menos gordura, mas contudo tem muito sal, muito sódio. Refrigerantes diet e light são uma grande demonstração disso. Se vocês olharem ali nas informações adicionais, vão ver que a quantidade de sódio é muito grande. Então, o risco da gente se manter e envelhecer com uma doença dessas é muito alto para o nosso coração, para a gente ter um problema cardíaco, né, futuro. Então, a gente precisa preveni-la também. A gente previne e adivinha de que jeito, né? Cuidando da alimentação e fazendo atividade física. O que a gente sabe mesmo, pessoal, e que está assim, em todas as diretrizes de diversas doenças, e não só essas duas que eu comentei um pouco com vocês hoje, é que realmente se manter ativo, se manter em movimento, é uma das melhores opções para quem quer envelhecer com qualidade de vida, né? Eu sempre falo para o pessoal aqui na Dr. Fit que os idosos, eles não andam devagar porque estão velhos. Eles andam devagar porque está faltando músculo, não conseguem mais se movimentar porque falta o combustível, aí falta a estrutura que não existe mais, que a gente vai perdendo com a idade. Todo mundo perde. Quem faz atividade física, exercício físico regular, perde muito menos. Então aí está a importância, independente do que a gente tem de doença de base, ou se a gente é rígido mesmo, não tem nenhuma doença, fica aí a dica, na verdade a prescrição da médica aqui para vocês, de que fazer exercícios físicos tem que fazer parte da rotina diária de todos nós, né? Escolher fazer atividades que se movimentam mais, uma saída para a gente ter um envelhecimento mais tranquilo
e carregando menos remédio na sacolinha e tendo mais intercorrência, tendo que visitar menos o médico, né? Eu queria dizer para vocês, para encerrar então, que a Dr. Fit está à disposição de vocês para tudo que vocês precisarem. A nossa preocupação grande é com vocês. A gente quer que todo mundo envelheça bem, envelheça com saúde, envelheça com autonomia, sem precisar da ajuda de ninguém para ficar velho. Fica velho, feliz e saudável, né? Fiquem à disposição para tudo que vocês precisarem. Um grande abraço aí, um beijo para vocês. Tchau!